a frase? Da promessa a se cumprir. Já chegou o dia. Que dia? Que dia? Você sabe o dia? Ih, que fé é essa? Você sabe que dia é? Mais uma vez para estremecer o inferno. Tu sabe que dia é? Hoje. Isso aí, em nome de Jesus. Diz assim, ó, Lucas capítulo 2, versículo 25. Vamos lá? Havia em Jerusalém um homem chamado, se me ajuda, um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre, revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do... E o 27, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão, olha aí, olha a promessa se cumprindo. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, ao qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia, né? Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Até aí, Deus, fala conosco, Senhor. Meu Pai, toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, é o que eu quero te pedir, no nome poderoso do Senhor Jesus. E os que creiam digam amém e amém. Já chegou o dia da promessa se cumprir. Existem pessoas aguardando anos, e de repente vem alguém para ministrar para você dizendo: já chegou o dia da promessa se cumprir. Deixa eu explicar um pouquinho para você aí, pra você entender. Simeão já era um ancião, já possuía uma idade elevada, não tinha por que acreditar na promessa, e a Bíblia diz que ele era justo e piedoso, um homem amoroso, e esperava a consolação de Israel. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Bem, eu quero dizer para você que existiam muitos fatores que determinavam para a vida de Simeão de que a promessa não ia se cumprir. Muitas coisas poderia soar no coração de Simeão. Dentre elas, a primeira: tu é velho, tu já está com uma certa idade, que negócio é esse de promessa? Tu vai acreditar nessa voz aí que está falando contigo? Tu vai acreditar num pastor que está lá e que nem sabe das suas dificuldades, não sabe do que tu enfrenta? Que negócio é esse? Como que tu vai poder dar ouvido a tudo isso? Como que tu vai acreditar nisso? Eu acredito que assim como a voz do Espírito que estava sobre Simeão falava com ele, o adversário de todas as maneiras tentava falar com ele também. Tentava desmotivá-lo, tentava desacreditá-lo, tentava de todas as formas dizer: Simeão, que negócio é esse, rapaz? Olha para você, tu mais parece um maracujá de gaveta. Tu tá mais para lá do que para cá, rapaz. Os coveiros da tua cidade já providenciaram a tua cova, cara. Tu só tá faltando deitar e dormir. Simeão, já tem até gente para chorar no dia do teu enterro. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Querido, quantas vezes o adversário da minha alma e da tua, ele tenta declarar para mim e para ti que tu não vai conseguir. Quantas
das vezes, ele tenta dizer: ei, deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Isso aí não é para você. O que o pastor está pregando não é para você. Isso aí é para aquele irmão que está tudo dando certo na vida dele. Tu viu? Tu viu que ela conseguiu uma bolsa de 100%? Isso não é para você. Isso aí é para outros. Isso é para os escolhidos do Senhor. E desde quando é você um escolhido, uma escolhida? O inimigo tenta de todas as maneiras soprar nos nossos ouvidos, né? E tenta te desanimar, tenta fazer com que tu afrouxe a corda, tenta fazer com que de todas as maneiras você venha criar uma dúvida no teu coração, e aonde a dúvida, Deus não está. É mais ou menos como aquela história daquele alpinista, né? Aquele cara que vai lá e começa a fazer uma escalada na neve, aquela coisa toda, e aí de repente o cara cai. O cara cai e fica dependurado numa corda, e ele começa a sentir muito frio. O resgate só ia poder chegar pela manhã, porque não imaginava onde ele estava. E aquele homem começa a clamar a Deus, começa a clamar: Senhor, me deixa viver, Deus, me dá uma oportunidade. E ele começa a ouvir uma voz no ouvido dele dizendo: pula, pula. Mas ele não estava discernindo que aquela voz era Deus. Mas como eu vou pular? Senhor, eu estava muito alto, como é que eu vou pular? Não tem como. E a voz continuando a dizer: pula, meu filho, vai, pula. E ele, retraído, falou que não vou pular. Deve ser o inimigo falando, eu não vou pular. Querido, entenda uma coisa: o inimigo está aqui para te desanimar. O inimigo está aqui para tentar dizer para você que você não vai conseguir. Deus é aquele que te impulsiona, é aquele que te leva à frente e diz: eu estou contigo. E de todas as formas, aquele homem então resolveu não pular. Ele resolveu não cortar a corda. As maiores experiências com Deus são de homens e mulheres de Deus que conseguem ouvir Deus falar e no momento certo, se necessário for, cortam a corda. Mas Senhor, se eu cortar eu vou cair. Mas Senhor, se eu... como é que é isso? E Deus dizendo: corta a corda, confia em mim, vai, corta. E aquele homem não cortou a corda. Você sabe o que aconteceu? Quando chega a equipe de salvamento, aquele homem estava a 1 metro dependurado do chão. Você está com medo? E Deus virando para você e dizendo: olha, fé, como diz o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, é certeza e convicção de fatos que não se veem, mas se esperam. É semelhante um filho que pergunta para o pai: pai, o que é fé? E o pai, o filho de 5, 6 anos, o pai fica em meias palavras: filho, é fé, é certeza e convicção daquilo que não se vê, mas se espera. Mas pai, certeza, convicção, não estou entendendo. E o pai vira para o filho e diz: filho, um dia você vai entender, um dia você vai compreender. E passou-se alguns anos, de repente, na casa onde eles moravam acabou a luz, estava somente o pai e o filho. E o pai então vira para o filho, e aquela escuridão, não se enxergava nada, e diz: filho, fica aqui na porta, que papai vai descer no porão, e lá no porão eu vou pegar a lamparina. Fica aqui, filho, parado, fica aí. E o filho: sim, papai, eu vou ficar. E de repente aquele filho ouve a voz do pai durante alguns instantes. Quando o pai desce, o pai vê e contempla que o filho começa a se desesperar. E o pai não se vê na condição de subir, acha que não vai dar tempo de subir e acudir o seu filho. E ele vira para o seu filho e diz: filho, papai está aqui, não fica com medo. Mas pai, eu estou com muito medo. Então filho, faz uma coisa, pula. Mas pai, como que eu vou pular? Pula que papai vai te segurar.
E de repente aquele filho fica apreensivo, mas ele ouve a voz do seu pai e de repente se lança. E quando ele se lança, seu pai o agarra e vira para ele e diz: filho, isso é fé. Fé é se lançar no escuro nos braços do pai. Significa dizer para ti de que existem batalhas que primeiro precisa ser vencido dentro de você. Simeão tinha uma promessa, e a promessa dele: você não vai morrer enquanto não segurar nos teus braços a promessa que era Cristo Jesus. Você não vai morrer. Você não vai morrer antes de eu fazer cumprir aquilo que eu disse. E o próprio Espírito Santo disse isso para ele. O próprio Espírito Santo revelou, 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver Cristo do Senhor. Você não vai vê-lo, você não vai passar pela morte antes de vê-lo. Mas o meu Deus, Ele faz infinitamente mais daquilo que eu penso e desejo. Ele era velho, contudo existia para a vida dele uma promessa, e a promessa veio de Deus e ia se cumprir. Eu preciso dizer para você que o Senhor, quando o texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele, Deus mostra que se antecipou a ele. O Pentecostes surge mais à frente, e o Senhor se antecipa, o Espírito se antecipa na vida de Simeão. Na verdade, nós ministramos isso, e eu falei sobre isso um pouquinho semana passada. E o que me deixa feliz é que até para a vida da Edilane, o esposo só ia poder vir em abril. E ela: pastor, eu já estou muito feliz, ele vai vir em abril. E ela já estava contagiada, alegre, feliz. E aí, de repente ela vem com uma notícia: pastor, ele está chegando no domingo. Ele está chegando no domingo. Mostrando que quando Deus quer, Ele antecipa algumas coisas para te mostrar que Ele é Senhor, é o Senhor do tempo. Tudo está no comando do Senhor. Para você de repente não é a hora, mas Deus de repente vira e diz assim: não, é do jeito que eu quero. E aí no 27 diz assim: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. O Espírito leva ele ao templo. Só que no templo, querido, era em torno de 1.500 pessoas em dia de circuncisão. 1.500 crianças numa fila para ser circuncidadas. E aí, como dentre 1.500 crianças, como que ele ia saber quem era Cristo? De que maneira ele ia entender quem era Cristo? Como? Ele não tinha como saber dentre tantas crianças, a não ser uma vez que ele fosse movido pelo Espírito de Deus. E Simeão assim é levado, é conduzido ao templo. Eu acredito que lá no templo muitos estavam dizendo o seguinte: o que esse velho está fazendo aqui? Você imagina se Simeão entrasse numa fila de 1.500 crianças para ser circuncidadas? Você imagina o que os pais não estavam dizendo? O que esse velho está fazendo aqui? Sabe o que acontece comigo e contigo? Ninguém dá nada por você, talvez. Ninguém tem dado nada por mim, talvez. Mas o meu Deus é quem me garante que um dia a promessa vai se cumprir. Muitos talvez estejam desdenhando de ti, dizendo: quero ver aí, ó. Aí, o que ele está fazendo aí? O que ele está fazendo? Agora ele decidiu ir para a igreja. E está indo para a igreja de crente, para a igreja de Bíblia. Agora ele já tentou de tudo. Agora está indo para a igreja. Aí tu vira inicialmente motivo de chacota. Muitos tentando dizer que tu não vai chegar a lugar nenhum. Muitos tentando dizer que o que tu está fazendo aí? Isso aí não é para você. Essa fila não é a tua fila. Simeão, essa fila não é tua. Mas ele estava sendo movido pelo Espírito de Deus. Existem coisas que tu acha que é você, e Deus manda te dizer: nada mais é do que o Espírito de Deus te conduzindo. E assim Simeão foi conduzido. E ainda, com muitos dizendo: o que esse velho está fazendo aqui? Ele ficou aguardando. E a Bíblia diz então que: e
quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele, lá no 27, parte B, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode me despedir em paz. Deixa eu te fazer entender. Vem Maria com José e com Jesus. Naquele exato momento em que aquela criança vem no colo, tudo ainda era muito sigiloso. Eles estavam com medo, e tudo era muito sigiloso. E aí eu quero te fazer entender que chegou nessa hora aqui em que Maria é condicionada, é dirigida até Simeão. Ou seja, Cristo, a promessa, estava sendo levado até Simeão. O que eu quero te dizer é que Deus olha para mim e para você e vê você e me vê com tanta debilidade, com tanta dificuldade de entendimento, que o Senhor, sabe o que Ele faz? Ele pega a promessa e começa a trazer ela na minha direção. E aí eu ainda fico meio assim sem saber o que fazer, mas a promessa está vindo, querido. Ela está vindo na minha direção. E o Espírito começa a testificar: esse aí é o Cristo, Simeão. Esse aí, eu não te falei que tu ia segurar ele nos teus braços? Eu não te falei, agora toma ele nos teus braços. E Simeão foi e segurou a promessa nos seus, você me ajuda, nos seus? Não sei como é que você vê esse texto. Eu não sei como que você encara esse texto. Imagina você num local onde só entra crianças e daqui a pouco entra um ancião sozinho. Imagina. O que Deus vai fazer? A grande maioria não vai entender. Em Isaías, lá no 41, no versículo 11 em diante, vai dizer, pode. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que te perseguem. Vê bem. Eis que, vamos lá, parte inicial. Eis que e confundido. Vem bem, olha para o pastor. Deus nem sempre vergonha para confundir. Deus pode confundir para envergonhar. Que isso, pastor? Sabe por quê? Porque às vezes nós atrapalhamos a promessa de se cumprir. Aí o que Deus tem que fazer? Confundir. A quem, pastor? Ao inimigo da tua alma. Dá um glória a Deus aí. E logo em seguida você. Que isso, pastor? A mim. Por quê? Porque quando eu sei a forma que Deus vai trabalhar, eu atrapalho tudo. Aí o Senhor pega, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que te perseguem. Aí o Senhor pega, primeiro confunde. Peraí, vou confundir o adversário. Ele vai ficar tonto, disparate, não vai saber o que eu vou fazer, mas vou ter que confundir ele também, o dono da promessa. Vou ter que confundir ela também. Ela está aguardando por essa promessa. Sabe o que Deus está falando com você? Sabe o que Deus está falando ao teu coração? Que a maneira correta que Ele vai agir, tu ainda não sabe, mas tu tem que ter uma certeza no teu coração. Algo maravilhoso vai acontecer na tua vida. Deus não esqueceu de você, e aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Doa quem doer. Toca na pessoa do teu lado. Essa é a tua filhota, né? O Marco Aurélio, que eu vi tão pequenininha, né? Pastora Deise, Thaíse. Não é isso, Thaíse? Um prazer ter você aqui conosco, tá, amada? Um prazer. Toca no teu irmão e diz assim: Deus vai falar coisas para você
que vai parecer loucura. E quando se cumprir, quando se cumprir, tu ficarás como os que sonham, a sua boca vai se encher de riso, os seus lábios hão de se alegrar. Tu ficarás, Salmo 126, joga aí para mim, Salmo 126, vamos ver aí, Salmo 126, a versão ali é revista e corrigida, mas vamos lá, versículo de número 1, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, eram como os que estão sonhando, vai, eu conheço o texto de cor, mas a versão é atualizada, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, versículo de número 3, com efeito, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, versículo de número 4, vai aí, faz regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul, vai, os que semeiam com lágrima, com júbilo cegarão, cefarão. Eu quero te dizer, queridão, em nome de Jesus, que tu vai ficar como os que sonham, tu vai olhar e vai dizer, Senhor, como pode? Mas um dia tu falou comigo, eu achei que era loucura, mas o que era loucura para ti, Deus estava tentando te confundir, para que um dia o nome dele pudesse ser glorificado através da tua vida. Deus te tirou do monturo, Deus te tirou do tremendal de lamas, e Deus vai te colocar em lugares celestes. Lugares altos tu estarás. No momento certo você vai acertar o alvo. Olha nos olhos do teu irmão e diz assim, tranquiliza o teu coração. Tranquiliza. Mas para acertar o alvo, toca no teu irmão e diz assim, para acertar o alvo, tem que saber quem está do teu lado. Se a visão do teu irmão, toca no teu irmão, for pequena, pede desculpa a ele e diga para ele, eu vou precisar caminhar com alguém com a visão ampla. Vai falar com o teu irmão assim, não se sinta mal com isso. Se tu quiser caminhar comigo também, vamos juntos. Faz assim, dá um toque no ombro dele e diz assim, vamos juntos. Mas eu só caminho com quem tem visão ampla. Dói, Mauro, ouvir isso. Mas sabe o que acontece? Isso é verdadeiro. Eu já preguei aqui, Delmara, sobre o poder da atração. O poder da atração é terrível. Às vezes o cara não é perdedor, mas ele está tão atraído com o perdedor que se torna um perdedor. Deu para tu entender aí? Deu para você entender? Significa dizer que quando você acredita que você está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus, você entende que do teu lado pessoas com o mesmo pensamento triunfam junto. Toca no teu irmão e diz assim, a promessa já está preparada para se cumprir, e você nem imagina quem está trazendo ela.
não tem noção. Fala, olha o teu irmão, você não tem noção. Aqui, você é profeta, olha nos olhos e diz assim: você não tem noção do que Deus vai fazer na tua vida. Toca no teu irmão, na tua irmã e aponta para o altar, aponta para cá, aponta aqui para o púlpito, aponta aqui. Diz assim: Deus pode te levar para lá, ó. Tá pregando no lugar do pastor Alexandre lá, ó. Aponta, toca nele, toca nela. Diz assim: Deus pode te preparar para estar lá, ó, pregando o evangelho lá no lugar dele. Tu não sabes o que Deus vai fazer contigo. Aqui, olha que coisa tremenda. O texto diz, não é o pastor, fala assim, não é o pastor. Fala assim, é o texto que fala. No 28 diz assim: Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Esse culto ao vivo que nós estamos, que pessoas possam estar em casa também saboreando dessa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então fica aí, segura mais essa aí. Quando o Espírito se revelou, diz assim: revelara-lhe o Espírito, lá no 26, que não passaria pela morte antes de ver Cristo do Senhor. Só ver, Simeão, é só ver. Tu vai ver. Vou ver quem, Senhor? Vai ver o Cristo. Tu não está esperando pela consolação de Jael, tu vai ver. Senhor, vou ver, vai. Olha só. Ele não só viu, repita comigo, ele não só viu, como ele pegou. E aí, imagino eu, que ele abraçou. Imagina aí, tu abraçando a tua promessa aí. Não só abraçou, como imagino eu que ele também beijou o Cristo. Significa que às vezes na tua vida tu acha que tu só vai ver. Deus está dizendo: não, vou fazer muito mais do que tu pensa e do que tu imagina. Sou Deus, sou Senhor. Tu vai pegar, tu vai ver, tu vai pegar, tu vai abraçar, tu vai cheirar, tu vai beijar. Tu vai ver que aquilo que Deus está te prometendo é real. É real. Toca no teu irmão e diz assim: é real. Bate no ombro dele aí e diz assim: é real. Fala assim: até o dia de hoje era um sonho, mas hoje Deus manda te dizer que vai se tornar realidade. Fala. Com um propósito. Pergunta assim: pastor Alexandre, qual era o propósito de Deus de ter feito Simeão não somente ver, mas pegar Cristo? É o que Deus quer falar contigo agora. Sabe qual era o propósito? Para mostrar para você que Ele é um Deus que supera expectativas. Tu tá achando que vai ser de uma maneira, e Deus vai lá e diz: tu é meu filho, tu é minha filha. Toca na pessoa do teu lado e diz isso para ela: tu é filho, tu é filha do Altíssimo. Por esse motivo, fala de novo aí que tu está profetizando a peça. Por esse motivo, o que Deus vai fazer na tua vida, olha nos olhos dele ou nos olhos dela e diz assim: vai superar as tuas expectativas. Vem, tenda, vem que agora eu encerro.
Eu preciso finalizar e dizer para você o seguinte: o versículo de número 29, versículo de número 33, para a gente terminar, para mim não me prolongar mais, diz assim: estavam o pai e a mãe do menino, você me ajuda? Ali no texto está dizendo: enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiram das coisas que deles se... Na minha aqui está assim: e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Nem o pai nem a mãe foi dado a conhecer que Simeão entraria no caminho deles para segurar Cristo. Há mistérios que é só você e Deus. Talvez se Deus tivesse falado com Jesus, ou melhor, com a mãe, com o pai do pequeno, do menino Jesus, talvez Maria fosse ficar com medo. Quando Simeão aparece na frente no caminho deles, o Espírito testifica e coloca no coração de Maria: pode entregar o menino com segurança na mão desse velho. Eu não sei quem de fato Deus vai usar para entregar a promessa na tua mão. E não sei quais são os adjetivos que o mundo está usando a teu respeito, ou que até outros crentes usam a teu respeito. Uma coisa eu sei: quando ele chegar na tua mão, quando a promessa chegar nos teus braços, tu vai entender que Deus é fiel. Mas eu encerro dizendo para você que se coloca de pé em nome de Jesus. Eu encerro dizendo para você que porção alguns homens obtiveram de Deus. Olha para o pastor para a gente poder encerrar e tu receber o que Deus tem para você nessa finalização. Porção. Alguns homens receberam de Deus, exemplo, Moisés, Elias, Eliseu recebe porção dupla. Agora, plenitude foi concedida para os filhos de Deus. Plenitude só foi concedida para os filhos de Deus, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Paulo fala em Efésios, lá no capítulo 3, no versículo de número 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Simeão estava vivendo um momento de plenitude. Eu quero dizer para você em nome de Jesus que eu estou profetizando para filhos de Deus nesse lugar. Eu quero profetizar para você, filho, filha de Deus. Eu quero profetizar uma palavra chamada plenitude. Plenitude, plenitude do Espírito Santo. Eu
Eu quero dizer para você que Deus é contigo, não desanime. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, como é tema, coloca o tema da nossa mensagem aí. Coloca o tema da mensagem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, já chegou o dia da promessa se cumprir. Já chegou, vira para a pessoa do teu lado e diz isso. Já chegou o dia da promessa se cumprir. Vira para ela, dá a mão a ela aí. Vamos fechar um lado e o outro aí. Dá a mão à pessoa do teu lado. Dá a mão, dá a mão, dá a mão. Em nome de Jesus, tu vai olhar para a direita, tu vai olhar para a esquerda e vai dizer: o dia é hoje, 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 o dia é hoje. Ela vai se cumprir na tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então eles vão ministrar esse louvor e tu vai tomar ele para você nessa hora aí, para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é para você. Posso ouvir os sonhos do meu rei. Posso escutar. Solta a mão do teu irmão por enquanto e coloca uma das mãos na altura do teu coração. A escuridão me libertou. Posso ouvir seu espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som daqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu. Eu ouço, chegou de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus. Queremos mais de ti, Senhor. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Declarei aqui. Queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Saindo dessa geração, Senhor. Levante suas mãos para os céus, querido, nessa hora e receba de Deus. Santo Deus, Santo Deus, feche os teus punhos aí, querido, declare conosco nesse lugar, bem forte, declare, ha! 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 Pra viver uma nova história, Jesus
Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver. Porra! Jesus é rei, me conquistou, me libertou. Cante pra Jesus. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Declare pra Jesus: vamos mudar o mundo, vamos conquistar, vamos